Na semana passada, eu comecei com vocês, ou melhor, na semana retrasada, se eu não me engano, eu comecei com vocês o tema 3, né, que é sobre a regionalização do mundo atual. E aí, então, regionalizar, como a gente aprendeu no ano passado, só que com relação ao Brasil, é dividir o espaço de acordo com certos critérios que foram pré-definidos. Então, a gente pega um espaço pode ser o mundo todo, pode ser o Brasil, e assim por diante, né? A gente escolhe, então, um território, uma área, e aí, então, a gente define quais critérios a gente quer utilizar para poder dividir esse espaço. E aí a gente aprendeu que podem ser questões naturais, como, por exemplo, diferentes tipos de clima, relevo, vegetação, assim como também atividades econômicas, condição de vida das pessoas, com que qualidade de vida elas vivem, enfim. E aí, então, mediante a isso, a gente divide o espaço em unidades de, ou melhor, em porções menores, né? Destacando aquilo que mais se sobressai, ou seja, a característica que mais se sobressai mediante o critério definido, tá? Então, por exemplo, né, o Brasil. Eu vou escolher os climas do Brasil para poder dividir o Brasil em regiões, tá? E aí, então, eu vou olhar para a porção do território brasileiro e ver na área em que predomina, por exemplo, o clima equatorial. E, mediante a isso, eu delimito, então, aquela região. Né? E isso pode ser feito com qualquer coisa. Tanto é que, vamos lembrar, no passado eu consegui regionalizar nossa sala de aula. Né? Então, eu posso usar qualquer critério. Mas por que eu estou retomando isso? Porque a gente vai falar agora de uma regionalização, ou seja, uma divisão do mundo em regiões, né? Ou melhor, uma divisão em regiões do mundo todo. E a gente também pode regionalizar o mundo de acordo com vários critérios, né? Então, os tipos de climas, vegetações, relevos, atividades econômicas e, inclusive, a questão social, né? Então, a qualidade de vida das pessoas, tá? E aí é o seguinte, eu falei para vocês que com o fim da Guerra Fria, que aconteceu nos anos 90, começou a ficar muito evidente a diferença de desenvolvimento econômico e social entre os países. Então, tinham países que tinham economias bastante desenvolvidas, que produziam tecnologias, que tinham PIBs elevadíssimos, e por isso a população vivia com uma qualidade de vida melhor, enquanto outros países, né, as economias eram menos desenvolvidas, menos industrializadas, os PIBs eram menores, e a população também vivia com uma qualidade de vida menor. E aí, então, isso começou a se tornar muito evidente com o fim da Guerra Fria, né? E exatamente por isso é que surgiu a regionalização entre os países norte e sul. Então, essa regionalização, ela vai mostrar exatamente, né, em qual área do mundo a gente tem uma concentração de países desenvolvidos, em qual área do mundo nós temos uma concentração de países subdesenvolvidos, né? E mediante a isso vai surgir essa divisão norte e sul, essa regionalização do mundo entre países do norte e países do sul. No caso, os países do norte vão ser considerados aqueles desenvolvidos, né? E os países do sul, aqueles que são subdesenvolvidos. Observem que nessa divisão, a Austrália, né, mesmo fazendo parte do hemisfério sul, ela também entra como países do norte, uma vez que ela é desenvolvida. E a ideia dessa regionalização é mostrar no mundo quais países, né, qual área do mundo você tem uma grande concentração de países desenvolvidos, né? E aqui nós temos destacados em amarelo os países do sul, que seriam subdesenvolvidos. Outra coisa que eu expliquei para vocês é que essa forma de regionalização não aceita a divisão do mundo feita pelo Equador. Vamos lembrar que o Equador ele é uma linha importante para várias questões, né? O Equador divide o mundo em duas partes iguais, hemisfério norte e hemisfério sul, só que nessa divisão, né, nessa regionalização, melhor dizendo, na verdade, vários países do hemisfério norte, pensando do ponto de vista do Equador, vão ser países do sul, porque nessa divisão, a ideia não é respeitar a divisão que o Equador faz, mas sim destacar no mundo onde existe uma concentração de países desenvolvidos, né, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia, e onde no mundo existem aí países subdesenvolvidos. E isso vai acabar abrangendo alguns países que, pensando de acordo com o Equador, são considerados como países do hemisfério norte. Tudo bem? Aí, eu falei para vocês também, por meio de videoaula,
o que a ONU considera como países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Então, vamos lá. É o seguinte, por muito tempo, e eu acho que isso não sei se ficou muito claro, por isso que eu prefiro retomar com vocês, por muito tempo, a ONU dividiu os países em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Desenvolvidos, aqueles que são produtores de tecnologia, que os PIBs são mais elevados e que a qualidade de vida da população também é melhor. Já nos subdesenvolvidos, eles são menos industrializados, né, em geral, os PIBs são menores e a população também, a população vive com uma qualidade de vida pior, digamos assim, né? Mas, com o tempo, mais recentemente, a ONU criou uma outra maneira de classificar os países, né? E essa daqui, então, que aparece nesse finalzinho da página 23, que é, então, os países classificados em 3 categorias. Ou seja, os países desenvolvidos, que continuam sendo esses com as economias mais desenvolvidas e que a população tem melhor qualidade de vida, certo? Também existem os países em desenvolvimento, e os em desenvolvimento, galera, seriam todos os subdesenvolvidos. Isso que tem que ficar claro para vocês. Então, assim, todos aqueles países que eram chamados de subdesenvolvidos, nessa nova classificação, eles serão chamados de em desenvolvimento. Então, por quê? Suas economias estariam em desenvolvimento. Dentre os países em desenvolvimento, que seriam os antigos subdesenvolvidos, né, nós temos uma diversidade de países enorme. Nós temos países que são mais industrializados do que outros, que a população vive com uma qualidade de vida melhor do que outros. E exatamente por isso, além também, vamos lembrar, que vários países, eles viveram sob o regime socialista durante a Guerra Fria. E com o fim da Guerra Fria, esses países sofreram uma transição. Ou seja, eles estavam começando a aderir ao capitalismo e, por isso, suas economias estavam passando por desenvolvimento, né? Então, dentre os países em desenvolvimento, nós vamos ter um grupo de países que vão ser chamados de países em transição. Em transição, vão ser os antigos países socialistas, que vão passar pela transição do socialismo para o capitalismo, e também algumas economias que vão estar em transição porque elas vão estar se desenvolvendo mais do que outras. Então, elas vão estar tendo um desenvolvimento industrial, um aumento do PIB e um desenvolvimento social mais do que outros países em desenvolvimento. Tudo bem? E aí, sobre isso, é o tema da aula de hoje, né? Eu expliquei para vocês também, por meio de videoaula, né, as características das economias desenvolvidas. O que faz com que um país seja classificado como desenvolvido, né? Uma economia desenvolvida. Como eu disse para vocês, os PIBs são elevados. Então, vamos lembrar o que é PIB. PIB é Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto equivale à quantidade de riqueza total por meio de venda de mercadorias e serviços que um país realiza em um ano, tá? Então, os PIBs são elevados, assim como também são países que investem muito em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico. Então, são países em que os próprios países e empresas desses países vão investir bastante no aprimoramento de tecnologias já existentes e na criação de novas tecnologias, tá? Além disso, a população, em geral, vive com uma qualidade de vida melhor, né? Então, pensando em IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, geralmente, nesses países, a população, então, vive com um IDH alto. O IDH alto, vamos lembrar que quanto mais alto ele é, quer dizer que melhor é a qualidade de vida das pessoas. Lembrando que isso é medido pelo acesso à saúde, educação e pela questão da renda, tá? E também esses países, em geral, eles são sedes de empresas transnacionais. Então, empresas desses países têm filiais em outras áreas do mundo. E por isso, eles vão acabar, então, lucrando com atividades que são feitas em outras áreas do mundo. Tudo bem? Bom, existem também os países em transição, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Então, sem ser os desenvolvidos, o restante do mundo todo, que inclusive é a maior parte dos países do mundo, eles são classificados como em desenvolvimento. Só que dentre esses países em desenvolvimento, existe uma diversidade muito grande. E aí, então, nós temos, dentre esses, os países que são considerados como em transição, que são os antigos socialistas, né? E aqui ele dá um conjunto de países. Os antigos países socialistas, galera, para vocês lembrarem, pensando em região do mundo, tá?
seria antigo leste europeu, como eu expliquei várias vezes ao longo das aulas de Guerra Fria, tá? E também uma parte da Ásia Central. A Ásia, vocês vão estudar ano que vem com a Beth. Porém, a Ásia, como ela é o maior continente do mundo, ela é subdividida em diferentes regiões, tá? E a região da Ásia Central seriam aquilo que eu brinco que são todos os que estão. Como assim todos os que estão, né? A Ásia Central é o conjunto de países formados pelo Cazaquistão, Turcomenistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Quirguistão. Esses países, então, eles estão na Ásia, localizados na Ásia, e naquilo que a gente chama de Ásia Central. Eles também fizeram parte, né, de um sistema socialista e também fizeram parte da União Soviética, junto com países do leste europeu e alguns outros países também. Então, esses países, eles são considerados como em transição, porque eles só vão passar a ser capitalistas e desenvolverem suas economias a partir dos anos 90. E, além disso, tem países que também estão em transição, porque estão passando desenvolvimento econômico maior do que outros, certo? E aí, esses países são chamados de emergentes. E antes de eu falar dos emergentes, eu vou falar então das características dos países em desenvolvimento, coisa que eu também já trabalhei por meio de videoaula com vocês, tá? Então, as economias em desenvolvimento, elas têm uma característica muito forte, que inclusive eu já falei sobre isso com vocês, desde o ano passado e também ao longo desse ano. Todos os países que atualmente são considerados em desenvolvimento, no passado histórico, eles foram colônias de exploração. Então, em algum momento, eles foram explorados pelas metrópoles europeias ou por outros países, né? Então, é importante a gente pensar nisso, tá? Mas principalmente os países europeus, para ficar bem claro. Então, é importante pensar nisso, né? Todos os países que atualmente são os antigos subdesenvolvidos e, de acordo com essa nova classificação da ONU, são chamados de em desenvolvimento, no passado foram colônias de exploração, ou seja, tiveram seus recursos naturais, seus metais preciosos, pedras preciosas, assim como mão de obra exploradas, ok? Bom, além disso, são países que atualmente a economia é voltada para a exportação de produtos primários, né? Eles acabam desempenhando um papel muito parecido com o que eles desempenhavam durante o período da colonização. Vamos lembrar que durante a colonização, a função dessas colônias era fornecer produtos primários, né? Recursos naturais. E mesmo com as independências, eles continuam desempenhando esse papel na economia mundial. Antigamente eles eram explorados e atualmente o que eles vendem para outros países? Em sua maioria, produtos primários, ou seja, alimentos, matérias-primas e assim por diante. Tudo bem? Então a gente fala que a economia é voltada para a exportação de produtos primários, que também a gente pode chamar de commodities. Commodities são produtos in natura, ou seja, são produtos que foram extraídos da natureza e praticamente da mesma maneira como eles foram extraídos da natureza, ou passando muito pouco por um processo industrial, eles são exportados para outros países. Tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, alimentos, minerais metálicos, né, como minério de ferro, alumínio, e assim por diante. Né? Exemplos, então, que a gente pode citar. A desigualdade social nesses países também é muito grande. Eu falei para vocês que a concentração de renda em países em desenvolvimento é extremamente elevada. Tá? Então, uma minoria de pessoas ganham muito mais do que a maioria da população. Né? Um dado interessante, 1% da população brasileira detém 30% do PIB brasileiro em riqueza, enquanto a maior parte, estou falando de 70% das pessoas, vivem com uma média de R$ 1.500 por mês. Né? Sabendo que R$ 1.500, como a gente já discutiu em alguns momentos, é um valor insuficiente para pagar aluguel, se alimentar bem. E alimentar bem não é comer só carboidrato, né? É comer proteínas, vitaminas, enfim. Assim como também ter acesso a uma boa educação, a um bom sistema de saúde, à internet, enfim. Coisa que nessa quarentena, vocês sabem, né? Isso está ficando muito evidente. Infelizmente, você tem milhões de pessoas, de crianças, inclusive, que não têm acesso ao computador e à internet. Então, fica muito difícil para elas terem acesso a ensino nesse período tão complicado. Bom, isso, né, é reflexo aí também disso, e isso está acontecendo principalmente em países em desenvolvimento, tá? Outra coisa,
O índice de analfabetismo, né, como vocês podem ver aqui, e de mortalidade infantil também é bem elevado. O que é isso? Nesses países, em geral, é muito alta a quantidade de analfabetos, porque as pessoas têm mais dificuldade para ter acesso à escola e principalmente a bom ensino, né? Tanto é que eu comentei com vocês ano passado que nós temos uma grande gama de analfabetos funcionais. Tem gente que passa pela escola, mas infelizmente não sai apto a fazer uma boa leitura e interpretação de um texto, não domina a escrita. E isso, então, é muito complicado, porque isso acaba afetando essa pessoa o resto da vida dela, né? A maneira como ela vai se ingressar no mercado de trabalho. Então, coisas muito básicas no dia a dia ficarão comprometidas. E por isso a pessoa tende a ter um emprego pior e uma renda menor, tá? E a mortalidade infantil são todas as crianças que morrem e fizeram um ano de vida. E o que isso indica? Por que uma taxa de mortalidade infantil alta mostra, então, que a qualidade de vida da população é pior? Porque a criança, em geral, vai morrer entre 0 e 1 ano de vida quando as condições de higiene que a família mora, em que a mãe mora, e que, por consequência, ela também vai morar, são piores. Ou seja, em geral, são áreas, né, quando essa criança nasce, a gente nasce sem imunidade nenhuma, a gente não tem nenhuma anticorpo. Então, qualquer bactéria, qualquer vírus pode ser fatal. Um exemplo, morreu um bebê, né, há um tempo atrás por conta do corona. E aí vamos pensar que pode ter sido por várias razões, não necessariamente essa questão sanitária, mas principalmente essa questão do saneamento básico, de viver num ambiente com boas condições de higiene, é fundamental. Então, o que isso acaba mostrando? Quanto mais alta é a taxa de mortalidade infantil, mais alta é a quantidade de crianças que morrem assim que nascem, quer dizer que as condições em que essa família vive em relação ao acesso à água tratada e coleta de esgoto são piores. Assim como também o acesso que essa família tem, essa mãe tem, a atendimento médico, é muito difícil, é muito pior. E aí, então, fora isso, também muitas vezes a questão da alimentação, né? Falta de acesso a alimentos que são nutricionalmente balanceados, que são tão importantes, principalmente nesses primeiros meses de vida. Então, quando tudo isso é precário, a falta do acesso a saneamento básico, atendimento médico hospitalar e a uma boa alimentação, as crianças tendem, então, a pegar doenças mais facilmente e a morrer mais facilmente. E essa acaba sendo uma característica de países em desenvolvimento, porque a população vive com uma qualidade de vida inferior à de outras áreas do mundo. Outra questão muito importante é a questão da fome, galera. A fome voltou a aumentar muito nos últimos anos. Assim, a fome nunca deixou de existir. Infelizmente, a gente tem pessoas no mundo que passam fome, né? Inclusive, agora na quarentena isso tem se intensificado. Eu não sei se vocês assistem jornal, eu falo muito para vocês, pessoal, sempre que possível, ouçam podcasts com os pais de vocês, assistam jornal, discutam com os pais de vocês, né? Porque são coisas que estão acontecendo atualmente por conta do corona e por conta de várias questões, como desemprego, falta de renda, né? E a questão de produção de alimentação mesmo, porque tem diminuído a produção de alimentos, né? O que está acontecendo? Tem muita gente passando fome. E aí, então, isso tudo compromete, né, o desenvolvimento do corpo, do cérebro, né, e uma série de questões aí ao longo da qualidade de vida dessas pessoas. E a questão da fome, né, a falta de consumir o mínimo de caloria diária e o mínimo de proteína e vitamina diária necessária para que uma pessoa viva com saúde, né, é muito comum em países em desenvolvimento. Infelizmente, a gente tem milhões de pessoas nesses países que acabam passando por fome, ou que mesmo que ingiram alimentos, eles acabam consumindo uma quantidade de alimentos, né, inferior àquilo que seria necessário num dia, né, ou seja, as 3 refeições básicas diárias, e muitas vezes o alimento consumido são carboidratos, que são pobres em nutrientes que são fundamentais para o nosso cotidiano, tá? E também falta de infraestrutura. Falta de infraestrutura, galera, é o seguinte, faltam escolas, faltam hospitais, faltam empregos, faltam moradias e falta transporte público para atender a demanda da grande quantidade de pessoas que vivem nesses países, né? E a gente pode usar como exemplo a própria São Paulo. São Paulo tem um problema de moradia enorme, você tem milhões de pessoas que não têm acesso à moradia, ou que mesmo que tenham acesso à moradia, elas vivem naquilo que a gente chama de submoradia. O que é isso? Que as pessoas vivem em cômodos muito pequenos, você tem então uma densidade dentro desses cômodos enorme, ou seja, uma grande quantidade de pessoas em áreas pequenas, e isso agora na quarentena tem sido algo muito agravante,
Não sei se vocês têm visto, mas, por exemplo, infelizmente, quando uma pessoa pega corona numa casa dessas, né, acaba morrendo uma parte da família, ou uma parte acaba sendo infectada. Exemplo. Então, em 30 metros quadrados, moram 9 pessoas. Nossa, é um espaço pequeno para muita gente. Sim. Aí o que acontece? Se uma dessas pessoas é infectada com corona, as outras, uma boa parte delas acaba pegando e, infelizmente, algumas acabam morrendo. Isso tem acontecido bastante. Então, isso reflete uma deficiência em relação à moradia, e moradia de qualidade, não é só ter acesso a uma casa, né? Mas sim a um espaço que é garantido, ou melhor dizendo, que é necessário para garantir uma boa qualidade de vida para essas pessoas, né? Porque como é que você faz isolamento de uma pessoa que está doente, sendo que o espaço não comporta isso? Só um ponto. Além disso, mesmo que tenha acesso à moradia é para o saneamento básico, né? Eu citei em alguma aula anterior, acho que não foi para vocês, na verdade, que a gente tem aqui estados no Brasil que 60, quase 70% das pessoas não têm acesso à água tratada pelo coleta de esgoto. Não tem acesso à água que é só abrir a torneira e sai uma água limpa. E aí, como é que faz a higienização das mãos, que é algo tão importante? Então, é muito complicada, né, essa questão da moradia, e uma moradia com boa infraestrutura, né? Assim como também acesso ao número de hospitais, que agora, por exemplo, por que da quarentena, né? A gente tem que ficar em casa porque o sistema de saúde já está no limite, né? Não tem hospital para todo mundo, né? Então, isso também é uma falta de infraestrutura, né? E todas essas questões a gente tem aqui presente na cidade de São Paulo, assim como no estado de São Paulo, em outros estados do Brasil e em outros países do mundo. E que países concentram essas características? Os em desenvolvimento, tá? Bom, continuando. Como a gente já entendeu, né, a maior parte do mundo a maior parte do mundo é formada por países em desenvolvimento, né, esses países que têm toda essa precariedade de infraestrutura e economias menos desenvolvidas. Bom, mas como eu também já tinha dito para vocês, dentre esses países, a gente está falando de mais ou menos 170, 180 países, a maior parte do mundo, porque no mundo nós temos por volta de 200 países, só para ficar claro para vocês. Então, a maior parte do mundo, né, 180 não, desculpa, 190, a maior parte mesmo, 190, enfim, mais ou menos 180 a 190, tá, galera? O número agora ao certo eu vou ficar devendo. Bom, a questão é que deu para entender que você tem uma minoria de países desenvolvidos, enquanto a maioria é em desenvolvimento, né? Bom, dentre esses, nós temos alguns países que têm se destacado economicamente nos últimos anos, né? E se destacado de que maneira? Esses países, eles têm sofrido uma industrialização, eles sofreram ou têm sofrido uma industrialização mais intensa do que em outros países, né? E por que eles têm sofrido uma industrialização mais intensa? Por que eles têm se desenvolvido mais industrialmente e, por isso, economicamente falando? Porque eles acabaram atraindo filiais de empresas transnacionais. Então, dentre os países em desenvolvimento do mundo todo, alguns países, né, eles ofereceram uma matéria-prima mais barata, ou uma fonte de energia mais barata, ou uma mão de obra mais barata, assim como também flexibilização de leis trabalhistas e ambientais, e isso atrai filiais de empresas transnacionais. Por quê? Quanto mais barata for a matéria-prima, as fontes de energia, a mão de obra, e quanto menor for a quantidade de encargos trabalhistas, né? Assim como também de leis que façam com que essas empresas se preocupem com o meio ambiente, quanto menos elas tiverem que se preocupar com isso, elas gastam menos e o custo de produção das suas mercadorias fica menor, então ficam mais baratas. E quanto menor é o custo de produção, maior é a taxa de lucro, porque essas empresas não vão vender a mercadoria mais barato por isso. Pelo contrário, o que vai acontecer? Elas vão manter o preço da mercadoria igual, mas como elas estão gastando menos para produzir, elas vão lucrar mais. E a ideia é essa. Então, o que acontece? Alguns países conseguiram, então, por conta de oferecer esses elementos, atrair filiais de empresas transnacionais. E aí, por isso, eles passaram pelo processo de industrialização, né? Lá no passado, ou tem passado atualmente, e isso tem gerado maior crescimento econômico nesses países, né? Então, a gente pode citar alguns, como, por exemplo, o Brasil, como, por exemplo, a Argentina, o México, mais recentemente, Colômbia, Turquia, países do sudeste da Ásia, por exemplo, Vietnã, Malásia,
Singapura, Coreia do Sul, que passaram por esse processo por volta dos anos 70, né? China, Índia. Então, são países que ou passaram e ainda têm passado, ou estão passando mais recentemente por esse processo de industrialização, por conta da chegada de filiais de empresas transnacionais, o que promove um crescimento econômico. Em que sentido? Né? Então, são países mais industrializados, e a economia vai ter uma diversificação maior. O que isso quer dizer? Esses países, então, eles não vão exportar apenas produtos primários, como eu disse para vocês. Esses países, como eles têm indústrias dentro dos seus territórios, eles vão continuar exportando produtos primários, como alimentos, matérias-primas, recursos naturais, assim como também eles também vão exportar produtos industrializados, tá? Mas uma coisa que é legal de chamar atenção, produtos industrializados, em geral, de baixa tecnologia, né? Em geral, por exemplo, produtos, peças de carros, né? Assim como também coisas básicas do nosso dia a dia, exemplo, esse copo aqui que eu estou mostrando, material escolar, roupa, uma série de coisas, né, que não demandam tanta tecnologia. Em geral, esses países produzem esses elementos dentro dos seus territórios e exportam para outras áreas do mundo, tá? Tudo bem até aqui, galera? Tranquilo? E aí, então, continuando. Isso vai acabar promovendo um processo de urbanização. Lembra que ano passado a gente estudou tudo isso, só que com relação ao Brasil. E eu tinha falado isso para vocês. Aquilo que a gente está tendo agora, que foi um processo do Brasil, aconteceu em outras áreas do mundo. E ano que vem a gente vê melhor sobre isso. Então, a partir do momento que a industrialização foi acontecendo, que ela vai acontecendo dentro de um desses países, né, isso acaba fazendo com que a população comece a migrar das áreas rurais para poder trabalhar, então, nessas indústrias. Ou também o setor de serviços, que vai crescendo junto com o processo de industrialização. E aí o que acontece? Isso vai fazendo com que as pessoas vão morando mais em cidades. Isso começa a gerar um processo de urbanização. A urbanização, vamos lembrar, é a transformação de um espaço natural em uma área urbana. O que caracteriza uma área urbana? Uma aglomeração de construções, de pessoas e um fácil acesso àquilo que a gente chama de equipamentos urbanos, que são acesso a serviços, né? Um fácil acesso, ou seja, um fácil acesso a comércio, escolas, hospitais, bancos, áreas de lazer e assim por diante. É muito mais fácil para uma pessoa ter acesso ao hospital, né, aqui na cidade do que numa área rural. Então, as pessoas passam, a partir do momento que começa a acontecer a industrialização, a morar mais em cidades, né, e isso acaba promovendo também uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Por quê? Nas áreas urbanas, é mais fácil ter acesso a moradias, e a moradias que têm acesso a saneamento básico. Eu não estou falando que todo mundo tem acesso a isso, tá, galera? Infelizmente, existem várias pessoas que, mesmo vivendo em áreas urbanas, vivem em áreas, né, de favelas, vivem em áreas de comunidades, né? E aí, por conta disso, há uma precariedade no acesso a tudo isso, ou seja, saneamento básico. Mas é mais fácil para essas pessoas terem acesso, isso que eu quero dizer. Então, morando em áreas urbanas, é mais fácil ter acesso a saneamento básico, atendimento médico hospitalar, e isso tudo acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas. Assim como também é mais fácil ter acesso a escolas, né, e elementos aí fundamentais para garantir uma boa qualidade de vida. Certo, galera? Bom, mas, né, uma coisa que é legal de chamar atenção. A ONU também fala que dentre esses países em desenvolvimento, né, assim como os países em transição, assim como os países, né, emergentes, então só para ficar bem claro, todas essas economias que têm se desenvolvido mais do que outras, elas são consideradas como países em desenvolvimento, só que além disso, elas também são chamadas como países emergentes. Emergentes porque têm apresentado um grande crescimento industrial e econômico e, inclusive, social nos últimos anos, tá? Mas, voltando, dentre esses países em desenvolvimento, como vocês puderam perceber, existe uma diversidade enorme, né? Então, antigas economias socialistas, alguns que se desenvolvem mais do que outros, que são os emergentes, existem aqueles que têm condições muito precárias, ou seja, que a economia é muito pouco desenvolvida e que a população vive em condições extremamente precárias, que são classificados pela ONU como países menos desenvolvidos. Então, esses países, dentre, né, o conjunto de países em desenvolvimento,
Aquilo que a ONU chama de países menos desenvolvidos são os países que 90% do PIB vai ser a partir da exportação de produtos primários. E produtos primários não é que vai fazer uso de tecnologia no campo, não, serão produtos em que a maior parte da população vai colher ou vai trabalhar, né, para poder exportar de forma manual. São países, então, que têm pouquíssimo acesso à tecnologia, que passaram muito pouco por um desenvolvimento tecnológico. Né? Então, exatamente é isso. A população acaba, em sua maioria, nesses países, trabalhando, a gente está falando de 90% das pessoas, que é uma coisa que a gente já vem comentando desde o sexto ano, 90% das pessoas trabalham no setor primário e trabalha de uma forma muito manual ainda, por conta desse baixo desenvolvimento tecnológico. E aí tudo isso reflete na qualidade de vida dessas pessoas, porque esse baixo acesso à tecnologia, esse baixo desenvolvimento econômico, acaba fazendo com que as condições sanitárias, né, o acesso ao saneamento básico, atendimento médico hospitalar, as escolas também sejam muito difíceis, né, sejam muito precários. E tudo isso faz com que essa população viva com uma qualidade de vida muito baixa. Né? Muito baixa, então eu estou falando de uma expectativa de vida muito baixa, assim como eu estou falando de uma alta taxa de mortalidade infantil. Nesses países é comum ter um alto índice de analfabetismo. Né? As pessoas vivem com rendas extremamente baixas. Não é à toa que vai ser nesses países que a fome vai ser uma coisa muito presente na realidade dessa população. E além da questão da fome, mesmo que as pessoas elas acabem tendo acesso a alimentos, geralmente elas não têm acesso às 3 refeições básicas diárias, com alimentos que são nutricionalmente balanceados, então a questão da subnutrição ela é muito presente, né? E aí a gente pode citar alguns países, dentre eles, né, principalmente os países africanos. Então, assim, países em desenvolvimento, menos desenvolvidos, você tem em várias áreas do mundo, tá? Uma coisa que é legal de chamar atenção, os países em desenvolvimento, eles se concentram em 3 continentes, América, África e Ásia, né, que foram as áreas do mundo que foram colonizadas, pensando lá no passado histórico, colonizadas principalmente por europeus, tá? Bom, o que acontece? Esse passado histórico fez com que a boa parte, então, desses continentes fossem países, ou melhor, são países atualmente em desenvolvimento. Tá, dentre esses países em desenvolvimento, pensando no leste europeu e algumas áreas da Ásia, alguns países, então, estão em transição, né? Em transição, que eu quero dizer que eram antigas economias socialistas e estão na transição para capitalistas. Tá, legal. Dentre esses países da América, da África e da Ásia, alguns são emergentes, porque conseguiram se desenvolver mais do que outros. E, dentre esses continentes, ou melhor dizendo, essas áreas do mundo, nós temos os países menos desenvolvidos, que são aqueles, então, menos desenvolvidos economicamente e socialmente falando, mas o continente que mais concentra países nessa situação, infelizmente, é o continente africano. Então, boa parte da África subsaariana, ou seja, aquela parte do continente africano que está ao sul do deserto do Saara, infelizmente, vários dos países dessa região do mundo são os países, ou melhor, são considerados países menos desenvolvidos pela ONU, em que a população vive com uma qualidade de vida muito complicada. Então, eu estou pensando em concentração. Mas, como eu tinha dito, não é só lá que existem, né? Como a gente pode perceber. A gente tem, por exemplo, o Afeganistão, na Ásia, né? Para dar um exemplo, mas tem outros países na mesma situação, como o Iêmen, enfim. E na América, né? A gente pode falar principalmente dos países da América Central, tá? Eu já tinha falado disso, comentado com vocês em sala de aula, mas ao longo desse ano a gente vai estudar isso melhor. Pensando no continente americano como um todo, a área menos desenvolvida é a América Central. E dentre a área da América Central, a gente pode citar o Haiti como exemplo de país nessa situação, que é considerado como menos desenvolvido. Tudo bem, galera? Ficou claro? Próxima aula, a gente vai começar, então, o tema 4. Por aqui, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Algo não ficou claro? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Eu não entendi essa dúvida que veio por último aqui. Lari, o que é mão de obra e das mercadorias? Eu não entendi. Pode reformular?
E os demais, podem ligar o microfone agora, para caso tiver alguma dúvida, né, vocês acabarem sanando aqui comigo. Ficou claro, galera? Sim? Vocês estão todos tímidos? Bom, pelo jeito, né? Pessoal, então, quem fez essa pergunta quer ligar agora o microfone para falar, para ficar mais fácil? Que é a mercadoria? Valentina, é você que está fazendo essa pergunta, né? Mercadoria, então, é quando o produto, por exemplo, esse copo, vai ser posto no mercado para poder ser vendido, certo? Então, por exemplo, ó, esse copo que eu comprei, né? Ele foi produzido por uma indústria, e aí esse produto chegou no mercado que eu quero dizer, algum comércio, e aí, então, ele foi posto à venda. Então, ele é uma mercadoria, certo? E aí a gente vai lá e paga para ter acesso a essa mercadoria. Deu para entender? Certo, Valentina? Estava com essa dúvida? Não. Não ficou claro? Sim. Sim, ficou claro ou não ficou claro? Agora fica na dúvida. Eu não sei, acho que não. Não ficou claro? Pensa assim, ó, Valentina. Vamos imaginar que você produza, sei lá, slime na sua casa. E você quer vender esse slime. Isabel? A partir do momento que você coloca esse slime para venda, né, você então vai vender uma mercadoria. Tudo bem? Tá. Agora ficou claro? Agora sim. Ah, então tá. E os demais? Tranquilo? Tranquilo. É tranquila de entender, né? Quase morri na aula. Oi? Você tá bem, Ana? Tô. Você tá com frio? Bom, Ana, você precisa sair, essa aula fica gravada depois. Eu vou depois fazer o vídeo, postar o vídeo no YouTube e aí eu compartilho lá no blog, tá? Bom, galera, eu vou me despedir porque eu tenho aula com o oitavo B agora. Foi super legal ver vocês, né? E a gente então se vê na próxima semana, segunda-feira, aqui nesse mesmo local, se não nessa mesma hora, porque na segunda-feira a aula é mais cedo, tá? Não se esqueçam de amanhã. Beleza, galera? Tranquilo? Beijo, Lari. Beijo. Nossa, eu queria muito ver vocês presencialmente, mas, né, com fé, a gente logo menos passa por toda essa situação. Tá bom? Então, galera, tchau, se cuidem, lavem as mãos. Adeus. Tá bom? Adeus. Batata. Eu morri nessa live. Eu larguei nessa live.